Bom, boa tarde a todas e todos. A gente vai dar continuidade aqui à programação, até para não atrasar muito. Então, só lembrando que agora a gente tem 3 atividades aqui do lado, na Taperona. Vai começar uma oficina com a Jarid Arraes, é uma oficina de cordel. Lá no 3º andar, num espaço que a gente chama de Taperinha, tem oficina de colagens artísticas com a Linoca Souza. E aqui a gente começa agora um debate sobre bibliotecas e jovens escritores. Eu queria lembrar que a Tapera é uma livraria, um espaço cultural e é também uma biblioteca. A gente tem um acervo com mais de 3.000 títulos, aí, é uma biblioteca gratuita. Qualquer pessoa pode utilizar, fazer empréstimos, a gente só precisa fazer um cadastro bem simples, inclusive quem quiser fazer o cadastro hoje, ficar sócio da biblioteca, pode preencher esse formuláriozinho que eu vou deixar ali fora, enviar os documentos depois por e-mail. E agora eu chamo então meu querido Beto Silva, que vai ser o mediador dessa mesa. Vou deixar que ele próprio se apresente. Bom, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui, agradecer a Tapera Taperá, agradecer quem está aqui hoje, nesse sábado de mudança de tempo enlouquecedora nessa cidade. Mais uma felicidade, porque é mais um espaço quente que vai nutrir aí as nossas conversas, não só por a gente estar num espaço como a Tapera, por ser uma biblioteca, mas para a gente trazer um assunto importante, que é essa casa do conhecimento, essa casa da cultura espalhada em São Paulo e em tantos outros lugares do Brasil. Mas a gente aqui resolveu fazer uma discussão do ponto de vista da biblioteca, mas falar o quanto que a biblioteca ela pode, ao mesmo tempo, potencializar para que as pessoas possam repensar seus percursos, repensar seus trajetos, e o quanto também a gente tem a biblioteca que impulsiona novas e inovadoras criações do campo de vista literário. E aí hoje a gente vai falar com 2 jovens, né? Sempre digo que a juventude encanta. Afinal de contas, a gente está num país que a gente precisa cada vez mais escutá-los e saber o quanto que está sendo importante nesse processo de construção, a gente entender, do ponto de vista do olhar e da ótica do jovem, a mudança do nosso país. Também não poderia deixar de dizer que a gente está num momento muito difícil e hoje aqui não é só um espaço, uma parada do orgulho literário, como eu sempre brinco em todos os lugares, mas aqui também é uma parada do orgulho à biblioteca, à cultura e à mudança social no nosso país. Então, para a gente começar, ele não, ele nunca, ele jamais, e a gente tem que ficar atento a esse representante que de alguma forma a gente não pode deixar no poder e que eu sei que muita gente está passando por situações de sair dos grupos familiares, dos grupos dos amigos, mas hoje, como os últimos tempos, a gente tem que dizer que, enfim, você pode apoiar um recorte do que ele diz, mas se você apoia o recorte, você apoia ele todo. E o que a gente não quer é recorte, a gente tem que olhar as pessoas nas suas propostas e naquilo que ela traz. Então, que bom que vocês estão aqui hoje. É um espaço de acolhimento, agradecer a Tapera mais uma vez por esse espaço e dizer que, me parece, sábado eu estive no movimento do Ele Não e eu achei impressionante o quanto que a gente se fortalece quando a gente está com os que andam com a gente, que luta com a gente. Então esse também é um espaço para a gente se fortalecer, se nutrir e amanhã, em toda a discussão até o final do dia, a gente pensar como é que a gente leva essa discussão. Mas, já que a gente está falando de juventude, eu queria chamar os 2 convidados, que são 2 pessoas queridas, e que a ideia um pouco é que a gente possa falar desse caminho da biblioteca, o que eles fazem, como é que eles entendem a sua participação e o que é que se desdobrou. Afinal de contas, enfim, a biblioteca é pública, a biblioteca é para todo mundo, e o que a gente espera é que as pessoas possam cada vez mais também trazer novidades. Então, queria chamar primeiro o Bruninho. E aí, sem desmerecimento nenhum, vou ler tudo que escreveram aqui de você, porque eu falei, é de ficar enlouquecido com esse homem.
Bruninho, ele atua na área social da região de Parelheiros e Jardim Ângela, em São Paulo, é estudante de pedagogia, possui formação em Direitos Humanos pelo Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC, trabalha junto aos jovens para promover o sentimento de protagonismo e liderança. A Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, onde atua, tem como objetivo a promoção, o acesso à leitura literária por meio de ações que incentivam a formação crítica dos leitores, utilizando diversas formas de linguagem social e cultural. Jovem empoderado da Biblioteca, Bruninho. E para completar esse time, né, esse trio, aqui nessa conversa, eu queria chamar o Sandro Alan. O Sandro. Sandro com uma outra veia aqui nesse currículo, mas extremamente poética, enfim. Corre poesia em você o tempo todo. Mas ele diz, sou teólogo porque tenho dúvidas, sou escritor porque palavras cismam em mim, sou professor porque nunca me desaluno, sou músico porque o silêncio merece respeito, sou poeta porque ainda não sou. Ele é autor do livro Desdobramentos, pela Chiado Editora, livro Nós, pela editora Patois, e ele é criador do selo Pedra na Lagoa de livros artesanais. Produção... Os livros do Sandro estão aqui, já disponíveis, também está ali na banca para venda. Então, depois desse papo, imagino que todo mundo vai querer passar lá para, enfim, conseguir te levar para casa. Afinal de contas, é tão bom quando a gente consegue levar as pessoas para casa por meio das suas produções. Então, a gente inicia essa conversa, mas antes eu só queria dizer que a gente conta na cidade de São Paulo com uma estrutura e com uma rede de bibliotecas muito diferente de outros cenários, de outros territórios no Brasil. Então, dizer que hoje a gente tem uma rede maior não quer dizer que é a rede necessária que a gente precisa. Afinal de contas, ainda a gente não tem a biblioteca em todos os lugares que a gente gostaria, embora a gente também tenha as bibliotecas comunitárias que estão vinculadas às organizações que têm feito um trabalho de promoção ao acesso ao livro e à leitura de forma muito qualificada, também para rever o que estava dentro dos serviços das bibliotecas públicas. Ninguém está disputando espaço. O que a gente quer é que mais pessoas possam se envolver com as narrativas literárias e terem espaços onde eles possam buscar a palavra literária, que ela possa ganhar movimento e possa ganhar forma. Vou passar para vocês, porque esse mini currículo não apresenta muito sinteticamente. Então, pensei em a gente ter agora uma primeira rodada para vocês falarem um pouco de vocês, e aí depois a gente seguir um pouco falando como é que a biblioteca, a produção de vocês, o que vocês fazem, né, tem feito uma mudança significativa na própria trajetória de vocês. E aí a gente joga Jockey Pô, a gente tira palitinhos. Honra? Bruninho? Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Dá sempre um nervosismo, né, falar com os nossos, né, porque é uma responsabilidade falar com quem a gente conhece, com quem acompanha a nossa trajetória. Então, para mim, é uma felicidade estar aqui nessa biblioteca, nessa livraria, e gratidão pelo espaço e pelo convite. E falar de mim, assim, falar da minha trajetória, falar de quem eu sou, está muito relacionado com a literatura e com a biblioteca onde eu atuo, né, que é a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. Então, essa biblioteca me oportunizou um espaço para que eu criasse a minha identidade, para que eu criasse o meu jeito de existir no mundo. Então, só queria contar uma história rápida, e aí depois eu passo para o colega e a gente vai trocando uma ideia. Eu lembro que eu estava no ensino médio, exatamente no segundo ano do ensino médio. Eu estava tendo uma aula de geografia e uma professora estava falando de erosão do solo. Aí eu peguei, levantei a mão e falei, professor, que tal a gente ir aqui atrás da escola, que tem uma bica, e a gente vê que lá a erosão do solo acontece na prática. E aí ele pegou, me retirou da sala, me levou para a direção e ele mandou uma convocação para o meu pai falando que eu estava tirando a autoridade dele, algo assim do tipo. E eu lembro que nesse dia eu evitava o máximo falar nas aulas para que isso nunca mais acontecesse, né? Porque imagina o que o meu pai falou para mim, né? Meu pai trabalhava muito tempo e
E ele não queria ir na escola porque ele tinha que trabalhar. Então, desde aquele dia, eu tentei evitar ao máximo questionar algum professor dentro da sala de aula. E eu me lembro que no terceiro ano, passou um ano, eu lá quietinho no meu lugar, né, silenciado. No terceiro ano do ensino médio, eu conheci uma garota chamada Silvani, que ela trabalhava nessa biblioteca, né, Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, que fica dentro do primeiro cemitério da cidade de São Paulo. E ela falou assim, Bruno, vamos lá, vai ter um sarau de reinauguração de uma biblioteca, você não quer ir? Aí eu falei assim, ninguém quer ser meu amigo na escola, a pessoa me chama para me ir visitar um espaço, então eu vou. Pedi carona no ônibus e fui. Então, cheguei lá no espaço, encontrei vários outros jovens, e aquilo que o meu professor falava que era ser revoltado, que era ser rebelde sem causa, ele estava falando que era empoderamento e inovação. Então, eu falei, nossa, aqui tem alguma coisa de diferente. Então, a biblioteca oportunizou esse lugar democrático e seguro para me experienciar o meu jeito de existir no mundo. Então, o que eu sou hoje passa por esse lugar da biblioteca, de oportunizar esse espaço seguro, de me relacionar comigo e com esse mundo que está ao meu redor. Então, falar de mim é falar de como a biblioteca e o objeto livro me modificou o jeito de existir e de atuar no mundo. Então, a partir daí, ao decorrer, eu vou contando um pouquinho mais sobre esse espaço, sobre como o livro e a literatura não só me transformou, mas vem transformando Parelheiros. Boa tarde, queridos. Um monge cabeludo, melhor, um monge descabelado, acordou pela manhã e disse, façamos uma ruína. Mas ele disse, não uma ruína na forma de desconstrução, mas façamos uma ruína na forma de tapera. E façamos uma ruína para palavras desabrigadas e palavras que há muito tempo estão vazias. E ele diz, inclusive, a palavra amor está há muito tempo vazia de quem mora nela. Debaixo do viaduto, tem um gato esperando um abraço. Na esquina, tem um homem esperando ser acalantado. É mais ou menos assim que termina o poema de Manuel de Barros. É com esse poema que eu queria saudar o convite gentil e rico feito pela Tapera Taperá. Michele, muito obrigado. Beto, obrigado por todas as respostas. Então, enfim, Bruninho, obrigado por... Quando eu cheguei, Bruninho disse assim, não dá para eu subir tanto para te abraçar. Eu falo, eu desço. Eu desço. Fique tranquilo. Fique tranquilo. E aí ele me iludiu, porque eu pensei mesmo que ele era pequenininho. Daqui a pouco eu descobri que eu estava do lado de um gigante. Um gigante. E assim, é com isso então que eu saldo vocês. E vocês, público, que gentilmente gastam aí um fragmento do seu tempo, e parece que a gente está num momento aí que falta lugar para respirar, né, para conseguir sorver um pouco de ar, e esse momento aqui é como se fosse uma fresta no absurdo, e a gente finalmente consegue sentir um pouquinho de existência. Tá? Então, como é que eu falo de existência sem falar do que a literatura fez comigo? Eu acho que livros são feitos para livrar. Originalmente, até a palavra livrar livro vem de livrare, né? Ou seja, os livros abrem portas, conectam, possibilitam, descalacram, né? Tiram cascos, derrubam muros, estendem pontes. Então, não dá para falar de minha existência sem pensar nos livros. Eu nasci com livros em casa. Minha mãe aposentou-se há 6 anos do serviço de professora, que ela exerceu longa e resistentemente na prefeitura, né? E ela, um dos presentes que minha mãe me deu, acho que de toda a vida, além da beleza toda que pôde me dispor, não, brincadeira, foi a casa cheia de livros e papel. Ela deu uma casa cheia de livros, e minha mãe guarda até hoje um texto que eu escrevi no primeiro ano, O Palhaço Pipoca. Com certeza vocês podem encontrar o Palhaço Pipoca publicado num papelzinho, com certeza em algum lugar do escritório da minha mãe, porque não foi, ficou nela. Mas ela falou com tanto gosto disso, e ela guarda. E eu vi que aquilo, né, ali estava
uma origem que normalmente em boa parte das casas brasileiras, é fraturada no primeiro momento. Me lembro de uma vez chegar no mercado e um menininho que devia ter 1 ano e meio, 2, andando, já pulando, foi lá num gibi. Mãe, compra para mim, gritou, e a mãe, puxa, para com isso. Você não lê nada. Quando lê, eu compro. E puxou o menino. Eu falei, nossa. Eu fui, comprei o gibi. Senhora, leva. Se ele rasgar, picar, mas deixa ele olhar. Já é uma leitura. Ele não sabe ainda as palavrinhas. Pouco importam as palavrinhas agora. Mas ele olha. Ah, então está aqui o gibi. Mas achei... E a minha história de leitura e de afetação para a leitura começou aqui perto também. Eu passei boa parte de minha vida aqui dentro da Biblioteca Mário de Andrade, com uma história de gente escrevendo e lendo ali. E de alguma forma, a gente pensa que por estar numa região que... As zonas de São Paulo, né, que se abrigam, às vezes, achando que o centro é uma estirpe eleita para o melhor, ficam distantes dos espaços culturais. E acho que este segundo presente que minha mãe me deu, que foi o acesso aos espaços culturais, foi também uma construção que me fez perceber que a cultura não é patrimônio individual ou de alguma elite. A cultura é patrimônio da humanidade. E eu pertenço a essa humanidade. E fui usando isso, e acho que, uma vez mordido pelo insetinho da leitura, das possibilidades dos olhares artísticos, você nunca mais volta a ser o mesmo. Como diz o Einstein, né? Uma cabeça aberta para o pensamento nunca mais volta ao tamanho original. Então, acho que, nesse sentido, os espaços, os aparelhos de cultura da minha cidade foram muito competentes em me mostrar o caminho. Mas aí você tem outro desafio, e aí eu me assemelho muito ao que o Bruninho fala da escola. Einstein dizia, né, que o problema não é a educação, o problema é a escola, né? E o primeiro lugar que disse que eu não podia foi a escola. Inclusive, eu não podia pegar determinados livros na escola que eram postos lá em cima, trancados com uma portinha de vidro, né? Aquelas coleções imensas do Monteiro Lobato. E aí a gente ia para as reuniões da escola, de sala de leitura, e eles pegavam aqueles livros grandes e que tinham 5 páginas, cada uma com um desenho. E dava para a gente... Né? Aí, poxa, será que não pode... Não, você vai ter sua época ainda. Lá é só... Não, lá precisa... E eu olhei para aquele lugar como se fosse um pequeno Olimpo. Né? Parecia um pequeno Olimpo mesmo. Né? Nesse sentido, o que fica de registro é que ainda a gente tem uma asseveração da cultura como... Né? Sobretudo a criança é muito violentada. Já foi mais. Mas ela foi muito partidarizado esses espaços. Ali não pode, ali não pode. Ali pode porque é gibi. Não. Sabe? Eu acho que tem acontecido muito de uma revolução da pedagogia, percebendo que o nosso momento de perceber o mundo começa muito cedo. Né? Então, eu acho que a proposta da discussão aqui que foi feita é realmente dessas nascentes, né, dessas goteiras que acontecem nos espaços, nos aparelhos bibliotecários, né, essa coisa ali de muito sutil, mas que provocam rios imensos lá na frente. Então, ver depois que a literatura da gente está muito margeada pelo que a gente leu lá no começo, né, me lembro uma vez que eu fui para a biblioteca e abri um livro sobre islamismo, né, e eu pegava um livro e abria ele inteiro, às vezes ficava 4 ou 5 horas na biblioteca, e pegava e lia um livro todo, né. E nesse dia eu li um livro sobre o islamismo e tive uma surpresa. E voltei para casa com ela, que era o Maomé, né? E falei para minha mãe, hoje eu li um livro do Abul Qasim Mohammed ibn Abdullah ibn Abdal Muttalib ibn Rashid. Filho, o que foi isso? É o Maomé. Falei, nossa, você sabia, mãe, que o Maomé é só um apelido para ele? Que, na verdade, o nome dele é uma história de toda a família dele? Sabe, eu até hoje não sei para que serviu isso, mas naquele momento era uma apropriação que me dava chave. Então, de alguma forma, a biblioteca me permitia chegar numa conversa e perceber que que tinha o código da conversa, mas como faltava matéria. Com o tempo, eu fui percebendo o seguinte, de novo, que os livros livram,
de como eu percebi que as pessoas mais violentas nos diálogos, as pessoas mais intolerantes nos diálogos, as pessoas que não permitiam a predominância das diferenças nos diálogos, as pessoas que não suportavam que os equilíbrios acontecessem, eram exatamente as que menos haviam frequentado as possibilidades informativas que o livro lhe permite. E que para além da informação, te permite o espaço do diálogo e da troca. Queria parar por aqui. Ótimo. Antes até de passar, eu acho que a gente está num bom encontro, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma situação que o que nos une aqui é a palavra literária. Desde a promoção dentro da biblioteca, do trabalho de formação de leitor que tem aí desde pequeno, com a tua mãe, depois com os espaços culturais. Mas eu queria um pouco fazer uma divisão nessa palavra literária e a gente trazer, olhando para o trabalho do Bruninho, como é que a palavra literária é feita na Biblioteca Caminhos da Leitura, que você contasse um pouco desse equipamento, contasse um pouco das práticas e de quem está lá. Porque a gente tem agora, não muito distante, a gente acabou de sair de um fluxo por dentro da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, e dentro do Retratos da Leitura, a gente trazia uma condição muito importante da importância desses espaços que, fora o espaço escolar, precisam da continuidade. Afinal de contas, se a leitura está atrelada à escola, ela também pode ser encerrada na medida que a trajetória educacional de uma pessoa termina. E as bibliotecas, elas não estão para depois disso. Elas podem estar no momento em que tudo isso está acontecendo. Então, eu queria saber isso, como é que você contasse um pouco. Eu posso dizer que eu conheço muito e sou apaixonado pela biblioteca, mas você falando tem outro sabor. E para o Sandro quando é que a palavra literária nasce nos seus pensamentos, mas são tecidas pela sua mão? Afinal de contas, a gente está falando de uma produção muito significativa. Você já contou muito da trajetória que você fez na sua formação de leitor, mas agora você está num lugar de que não vai na biblioteca só para procurar a palavra literária, mas você alimenta a biblioteca com palavra literária. Então, queria um pouco dividir. Aqui com o Bruninho contar da biblioteca e depois você contar como é que nasce essa produção. Bora lá, tentar responder. Mas eu acho que uma coisa importante, antes de começar a contar tudo o que acontece lá, né, Caminhos da Leitura, em Parelheiros, a gente refletir um pouco também desse lugar que eu falo e dessa composição que a gente fala que é a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, que é feita por várias mãos. O Paulo Freire, ele diz na Pedagogia do Oprimido que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Isso é muito verdade. Então, como que a gente vai falar de promoção e da leitura, de incentivar a leitura, sem falar que o Brasil é um dos países que mais violenta e mata mulheres? Que a cada 23 minutos, um jovem negro morre no nosso país. Então, a gente percebeu que lá no nosso território, em Parelheiros, antes da gente entregar o livro, antes de fazer as pessoas entrarem dentro da biblioteca, a gente deveria falar das questões que eram essenciais para aquele território. Então, a gente começou a chamar a galera para trocar ideias sobre aquilo que eles achavam que era mais urgente naquele momento. E aí, a estratégia foi, como que a gente pode atribuir, dentro dessa discussão que é fundamental, a literatura? Então, as meninas a biblioteca hoje tem 5 jovens, né? São 4 mulheres, que tem eu e o Rafa, que acabou de voltar, de meninos. E as meninas começaram a fazer uma roda de discussão de gênero, entrando na questão das práticas. E elas usavam como estratégia para discutir gênero Chimamanda Adichie, Simone de Beauvoir, Carolina Maria de Jesus. Imagina para nossas avós, para nossas tias, para nossas mães, ler Carolina Maria de Jesus, que é uma autora negra que se alfabetizou catando papelão e o que ela encontrava de restante de literatura no lixo. Mostrar para aquelas pessoas que as histórias delas é importante e fundamental. E, a partir daí, foi ressignificando esse lugar de fala que elas partem. E aí, como eu também estava lá, nesses momentos de reflexão, de diálogo, eu comecei a perceber também que era importante também eu falar com os meninos. Porque já que as meninas eram violentadas por alguém.
que são nós, os homens. E a gente começou a fazer roda de masculinidades dentro das escolas da região. E eu lembro que o primeiro encontro foi frustrante. Eu lembro que eu cheguei lá, só tinha meninos na sala, e comecei a colocar vários conceitos. E, tipo, ninguém entendeu nada, eu saí super triste. Eu falei assim, Rafa, o que aconteceu? Que ninguém curtiu e tal. Aí o Rafa sabe, Bruno, você tem que falar das coisas que a gente sempre troca ideia. No segundo encontro, eu cheguei lá nessa sala que só tinha só meninos, aí eu perguntei, quem aqui nessa sala conhece alguém que já foi violentado pela polícia ou tem alguém da família ou vizinho que está preso? Todo mundo levantou a mão. E, a partir daí, a gente começou a discutir sobre o conceito de violência. Então, se já que violência é ruim para vocês, por que a gente violenta as outras pessoas? E aí a discussão foi para outro rumo. Então, como que a gente vai falar de Machado de Assis para essa galera que apanha diariamente da polícia? Então, tem uma outra discussão que precisa vir antes. Djamília Ribeiro, ela fala que no nosso país não é possível falar de nada se não falar de raça, de classe e de disputa, né? Então, acho que é isso, né? Acho que a literatura também perpassa esse campo. E aí eu acho que a biblioteca tem esse lugar de ser o lugar mais democrático, de fato, na nossa sociedade. Já que na escola tem esse projeto de escola sem partido, não pode falar de discussão de gênero, não pode falar dessas coisas que a gente sabe que é fundamental, foi na biblioteca comunitária que eu encontrei esse espaço democrático para falar dessas composições de identidades. Para mim foi fundamental encontrar as autoras e os autores negros, já que na minha escola, no ensino médio, eu era quase emo, cabelo super cortadinho, uma franja, encontrar Oswaldo de Camargo, Mel Duarte, ler os autores negros, foi a oportunidade de me encontrar como indivíduo que se move e transforma o mundo. Então, já que na escola a gente não tinha essa oportunidade de compor essas narrativas, a biblioteca comunitária foi o lugar que eu encontrei um lugar seguro e democrático para poder me reinventar e encontrar esse lugar. E aí a gente foi criando várias práticas de atrair a galera para o objeto livro, que é fundamental. Eu me lembro que a gente, de Parelheiros até o centro da cidade, dá cerca de 2 horas de transporte público. Isso se não chover, porque se chover vira 3, 4. E aí a gente percebeu que as pessoas leem muito no ônibus, no transporte público, e ouvem música. E a gente falou assim, olha, se a galera gosta de ler e ouvir música, isso pode ser uma estratégia. E a gente criou um negócio que chama cortejo de leitura, que a gente sai lá pelo bairro, cantando, dançando, e no momento a gente para, abre um tapete, põe lá as poesias, os livros, a galera vai lá e pega. E a gente tentou uma vez tocar Rihanna e Beyoncé, não deu muito certo, e aí a gente pegou o baião mesmo. E aí foi o baião, a gente foi lá com baião e com literatura e com poesia, chamando as pessoas para a biblioteca. Porque eu acho que a biblioteca comunitária é tão diferencial da biblioteca pública que ela só tem sentido se tem gente. Livro na prateleira não gera transformação. O que gera transformação é as pessoas se movimentando dentro da biblioteca. É uma biblioteca que precisa ir para a rua, uma biblioteca que precisa ir para a escola, que precisa ir para as praças. É uma biblioteca que proporciona mobilidade, tanto física, tanto como intelectual. Então, dentro da nossa biblioteca, a gente percebeu quanto era fundamental ter nas nossas prateleiras um acervo afro-brasileiro, um acervo indígena. Que para mim foi fundamental ler as autoras e os autores negros, isso também é fundamental para outras pessoas, essa possibilidade de construção de narrativa. Então, pensar práticas de formação de leitores e de incentivo à literatura só é possível se a gente considera todos esses fatores sociais. A gente só forma leitores se a gente discute desigualdade, se a gente discute classe e se a gente discute raça. Então, acho que isso é uma coisa que as bibliotecas comunitárias no país vêm fazendo de um jeito muito poderoso. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Até para além.
Ainda mais porque eu acho que você traz uma coisa, Bruninha, até passar para o Sandro antes, que é qual é a literatura na cesta básica de uma pessoa. Se não for a própria palavra que ele encontra ali, que vai dialogar com as suas dificuldades e as suas desigualdades reais, não faz sentido eu aproximar ninguém. Porque eu não vou, talvez, encontrar pessoas que possam trazer a minha realidade. Quando eu vou discutir as desigualdades que eu vivo, eu tenho também como lugar criar um itinerário de dizer, isso que você fala, Maria Carolina de Jesus falou. Eu posso falar pela Djamila Ribeiro, eu posso falar por tantos outros autores e escritores que estão por aí e que podem ter aí seus paralelos. Então, a literatura na cesta básica tem que ser não só a palavra que está na estante, mas a palavra viva que cada um carrega. E é a realidade de cada um que a gente está discutindo. Então, enfim, cada vez mais apaixonado pelo trabalho. Eu acho que só para passar, eu acho que é isso. Eu acho que Chimamanda Adichie, né, no TEDx, ela fala sobre o perigo das histórias únicas, né? Então, acho que eu me lembro de uma vez que eu estava falando exatamente isso, alguém falou assim, mas como assim você está falando que as pessoas da periferia só tem que ler os autores negros? Tipo, em um tom, como se eu estivesse falando, não leia as autoras, os autores brancos. Aí eu falei assim, olha, mais de 98% dos escritos dos autores são homens brancos. Isso parte de um lugar, né? Silenciamento no nosso país é a ideologia, é a estratégia. Então, quando eu falo de ler de autores e autoras negras, é de se posicionar como existência política. Depois, as mulheres leram Karl Marx, foram ler a literatura, que é os cânones, né, que eles chamam, né, cânones literários. Mas, para poder romper esse paralelo, essa barreira, elas precisaram se entender como seres que podem romper as histórias únicas. Eu estou falando de criar possibilidades de ler o mundo, de ler outras coisas, mas a partir do lugar que pisa. Não é possível que, na minha casa, quando não tinha carne, quando não tinha cesta básica, ler Machado de Assis já assusta. A gente já apanha da polícia, a gente já morre na rua, ainda vai ler um autor que chama Machado, sabe? É meio louco, não é? E aí a gente precisa partir de um lugar que nos possibilite as metáforas, romper com os paradigmas, para a gente poder avançar. Não é ler uma única literatura, mas também isso é um pouco, essa pessoa que fez essa pergunta, a gente sabe que estava carregado de um monte de preconceito, né? Então, acho que é isso, a gente precisa criar um campo fértil onde as pessoas tenham possibilidades de se encontrar, de se identificar e romper com as barreiras. Eu acho que a biblioteca comunitária vem fazendo muito isso nas quebradas de São Paulo e de todo esse país. Perfeito. E aí, voltando aqui para o Sandro, já que o Bruno trouxe tanto da palavra literária, quando é que começa, dentro da sua perspectiva, dessa formação que você contou, a palavra vir com mais força na sua cabeça, mas ser tecida na tua mão? Né? Como é que você passa, ou quando que você descobre que você quer também produzir palavras que possam alimentar pessoas, lugares? Bem, olha, eu acho que você me colocou de novo em um dos maiores dilemas da existência. Eu acho que a palavra que melhor traduz isso é uma palavra grega, que era uma palavra agrícola, criterium. Né? Essa palavra que os agrícolas gregos do ano 2, 3 a.C. utilizavam, eles utilizavam para, na hora da colheita, separar uma coisa da outra. Então, ia ver feijão, desse lado feijão, desse lado a pedra. Desse lado o arroz, desse lado o mato. Aqui o alho, aqui o bugalho. Eu separei a pedra do feijão, não para jogar o feijão fora e comer a pedra, mas a distinção está exatamente no que eu vou consumir. Então, desse lado a pedra, deve servir para alguma coisa, mas não para mim. Deste lado o feijão, cozido, eu uso. Então, como para a palavra agrícola, a palavra critério está muito presente, porque a partir dela você nasce crise e nasce crítica. E acho que, em mim, a formação da palavra é um evento de crise. E por uma razão simples, como falei no poema de Manuel de Barros, eu acho que a gente está diante do esvaziamento de muitos sentidos e com a polarização de outros. Então, nesse sentido,
Me parece que a gente está num tempo que você tem medo de dizer qualquer coisa, de se posicionar de qualquer forma, de expressar qualquer ideia, com medo, inclusive, dos linchamentos virtuais que você corre o risco de sofrer. Então você está sempre procurando dizer alguma coisa que vai abrigar o maior número de interessados que vão gostar daquilo. Isso, de um lado, é terrível, porque você, na hora de compor as palavras que você quer usar para dizer alguma coisa, você é muito bonito a gente ouvir do sentido libertário, né, das pessoas que dizem livremente o que pensam, mas você condiciona imediatamente esse caramba, quanto tempo eu terei de vida, e não é só de vida física, mas de vida social, depois de dizer isso. E a gente está exatamente num momento que é mais ou menos assim. O Beto começou dizendo, né, tem muita gente saindo de grupos, tem gente encerrando laços antigos, por conta de posicionamentos fragmentados por palavras. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, sou de centro mais para a esquerda, frases, expressões como essas podem encerrar você no cemitério da saudade. Então, dá medo de você se posicionar com determinadas expressões, com medo exatamente do que foi polarizado a respeito delas. Mas aí me levou para um outro caminho, de que é minha tentativa de responder isso. A palavra é viva, e ela é um movimento orgânico, maior do que o enjaulamento dela dentro de uma frase, e foi por esse caminho que eu fui, na hora de compor. E aí, a pergunta que me moveu é, como é que é escrever, e por onde eu posso escrever? E, curiosamente, eu tinha lá no comecinho, 12, 13 anos, eu tinha o que eu poderia chamar de um preconceito com a poesia. A poesia me parecia que era um lugar para onde o escritor ia quando ele não conseguia escrever mais nada. Aí ele não conseguindo escrever mais nada, aí ele pegava aquelas palavras intranquilas, jogava ali, pegava, né, adejo com o mar sombrio, adejo do mar sombrio. É fácil, mas não deu para entender absolutamente nada. E aí fui perceber, com 14, 15 anos, que algumas perguntas foram mal feitas para mim. E aí me responderam equivocadamente que a minha análise de que fazer poesia era o caminho de quem não conseguia escrever nada, estava equivocado. A pergunta era a seguinte: então minha professora de literatura, ao terminar de ler Olavo Bilac, ela perguntava, e aí, o que vocês entenderam? Nada. Absolutamente nada. Nada. Eu não sei o que é adejar, não sei o que é mar sombrio, e não sei o que é caravela. Até posso saber o que é adejar, o que é mar sombrio, caravela, mas elas não fazem sentido juntas. Então, não entendi nada. E foi assim que me introduziu em Castro Alves, foi assim que me introduziu em poetas como Ezra Pound, por exemplo. Pound, que você... Como é que você vai dizer que entendeu Ezra Pound? Como? E aí, com o tempo, veio a pergunta certa. Aí foi uma professora de literatura do 6º ano, do 8º ano. Falou, gente, eu não quero... Ela começou assim, na primeira aula de literatura aqui no SES. Gente, eu não quero saber, por favor, o que vocês entenderam. Me parece que era um oráculo, né? Uma voz que veio de longe dizendo, agora... E ela soou assim mesmo, a voz dela. Eu não quero saber o que vocês entenderam. Por favor, me digam, quando eu terminar isso, o que vocês sentiram. E foi aí que a minha questão com a palavra se estabeleceu de modo mais apaixonado. E aí, neste sentido, eu consegui verter a origem da palavra língua, que vem de lingon, que é do indiano. E no indiano, o lingon é um órgão sexual muito parecido com o pênis, que o deus Shiva utilizava para fecundar as suas mulheres. E daí, então, eu pensei, tá aí, minha eroticidade, pegar as palavras e fecundar a partir delas ideias. Sócrates fazia isso com a maiêutica, né?
né? Produz, oh, nossa! Porque eu senti que era exatamente isso que as leituras me faziam. Nesse sentido, então, a palavra ganhou para mim um viés muito mais poderoso. Quando eu fiz o primeiro sarau, quando a gente organizou o primeiro sarau, a ideia era essa. Do que as palavras produzem em nós. E assim, desvestir o sentido dela. Até um exemplo que eu vou dar prático para vocês. Está em um poema que nasceu exatamente do meu sentido de ter me percebido com a poesia passando por dentro de mim. A poesia se chamava Um Verso, era um verso. E ela começou aqui, com 18 anos, aqui na Biblioteca Mário de Andrade. Foi um dos meus primeiros versos. Saiu assim, era um verso resistindo ao mundo, um verso resistindo à vida, uma força dentro da fraqueza, um furacão dentro da brisa. Ele era o verso dentro de uma quadra, 4 pernas de um poema, com os olhos via o mundo, com a alma a existência. Era um verso, um fragmento, um pedaço, um morfema, cada tema e ato lento construía seu poema. Tinha sílabas na língua, parelégias e parlendas, cavucava em redondilhas, procurava a sua essência. Uma manhã, acordou assustado, mais deslumbrado que com medo, tinha respostas em sua alma, não havia mais segredo. Entendeu que todo choro tem função para o esteta, adormeceu em sofrimento, acordou como um poeta. Essa vivência de que a palavra transcendia o código protegido por um sistema de apropriações culturais que imediatamente infernizavam o sentido, era a minha primeira tentativa. Então, eu me lembro até na escola, eu chegava e falava, professora, eu estou com sentimentos putos. A professora fez isso, travou. E o que você quer dizer com isso? Sério, eu acho que eu tive uma sensação muito parecida com a sua, Bruninho. Me senti desabrigado, sabe? Mas eu sabia o que eu queria naquele momento. Estou com sentimentos putos. Tá. Aí sabe aquele sonzinho de classe? Não, né? Porque eu falei um palavrão. Então, professora, é que puto vem do radical puti, putien. É uma das primeiras palavras latinas para falar das donzelas, daquelas virgens, daquelas que não foram tocadas, daquelas que não foram alcançadas. Mas alguém, professora, passou na rua e confundiu e fez uma brincadeira com a palavra, porque tinham as mulheres que ficavam nos fornículos, que eram construções romanas, eram arqueados, bem estreitos, por onde só passava um homem. Uma mulher ficava ali, esperando os soldados romanos que vinham da guerra. 4, 5 anos de guerra sem ver uma mulher, estavam loucos por uma experiência sexual, ficavam ali, e elas ficavam ali na portinha, nesse fornículo, esperando o soldado. Como elas ficavam no fornículo, alguém fez um substantivo derivado e chamou a mulher de fornicária. Então as mulheres que ficavam nos fornículos eram fornicárias. Alguém um dia passou para tirar um sarro da mulher, que com certeza ganhava mais do que ele, falou, olha ali, uma virgem. Para falar virgem, ele tinha que falar uma putien, uma puta. Então, naquele momento, acontece uma deturpação que alcançou hoje. Professora, eu estou cheio de palavras virgens em mim. Gente, isso virou um poema chamado A Desvirginização dos Sentidos Opacos. Então, para mim, a poesia não está como uma ferramenta de transitoriedade da palavra para alguma coisa que ninguém entende. É um sentido, é uma experiência estética, que com certeza me carrega, como disse o Walter Ugumãe, me carrega para apropriações que foram perdidas. O poeta é alguém catando conchas para tentar fazer uma correntinha, para dar outro sentido para o que está perdido. Então, aquela minha percepção de que quem fazia poesia porque não conseguia escrever mais nada, ela se modificou. Não consegue escrever nada quem não faz poesia. Fiquei pensando assim, depois essa professora deve ter olhado e falado assim, pois é, nem toda palavra pode ser questionada para esse aluno. Afinal de contas, não só as origens, ele sabe muito bem como tramá-las.
A palavra também é uma arma. Ela também, a gente sabe o quanto que ela pode ser potente para desconcertar as pessoas. E principalmente as pessoas que, se olhando para dentro da escola, se eu não tenho um professor com a mesma formação literária que vocês, por exemplo, a gente tem um grande abismo. Afinal de contas, com quem eu posso trocar, se não com aquele que é a pessoa que me incentiva no trabalho de leitura? Eu sei que vocês, cada um no seu fazer, o Bruninho no trabalho de mediação, a articulação, toda a movimentação que faz dentro da biblioteca e fora dela, afinal de contas, a gente também não milita só nesse espaço, que é o nosso único espaço de resistência, porque não é. Existem outros, existem vários. E, de outro lado, a gente tem também um processo de olhar para as coisas que a gente escreve e pensar, se ela foi tão libertadora, se ela me livrou de tantas coisas, por que não colocar para livrar outras pessoas daquilo que está dado, daquilo que pode ser alterado? Mia Couto, no último seminário que teve de leitura, perguntaram para ele por que as pessoas não liam. E estava ele e o Milton Ratum na maior discussão. Milton Ratum veio com uma conversa imensa, queria trazer logo os cabeçudos para dizer o problema da formação de leitores do país. E aí Mia Couto só falou assim, eu só tenho uma frase para dizer sobre isso. A gente não lê porque a gente não lê as pessoas. Se a literatura está na dimensão do humano, se eu não me interesso pelas pessoas, tampouco eu vou me interessar pela literatura. Porque, afinal de contas, a gente sabe o quanto ela também tem que fortalecer e tem que representar o que nós somos. E aí, para falar nisso, eu queria muito escutar de vocês, porque a gente está falando de dois jovens, com duas atitudes e com duas militâncias muito expressivas dentro desse campo, mas de jovem para jovem. Como é para vocês falar com outros jovens, chamá-los, trazê-los para o encontro da palavra literária e permitir que eles também possam se livrar? Como é que eles podem repensar o lugar onde eles estão? E aí eu sempre estou falando que só funciona no trabalho da juventude quando é de igual para igual. E aí vocês, de jovem para jovem, como é que é essa construção? O que vocês percebem, o que vocês sentem e o que vocês trazem aí de repertório para falar um pouco dessa conquista e desse espaço com outros jovens nos lugares onde vocês estão? Quem quer começar? É treta. Mas eu acho que tem a ver, mas eu queria comentar uma coisa que o Sandro trouxe também, né? Eu acho que é isso, né? As palavras, a escrita, a poesia, são carregadas de sentidos e de metáforas, enfim. Mas é importante dizer também que ainda hoje, quem dá o sentido para a palavra, a gente sabe que é uma elite burguesa. Então, se a gente não lê, se a gente não se identifica, é porque essa palavra, quem está escrevendo, quem está detendo o poder da escrita ainda, está carregando essas palavras de um sentido que não é o nosso ainda. Então, quando a gente encontra as pessoas que escrevem lindamente, sofisticadamente, o que a gente sente, aí gera essa revolução que o Sandro muito bem exemplificou, né? E aí, esse trouxe também uma coisa muito desse lugar da polarização, né? De sempre eles e nós. Mas eu não sei, mas eu estava pensando muito sobre isso, né? Desse lugar da polarização, do eles e nós. E eu cheguei a uma conclusão, não sei se é equivocada, mas é o que eu pensei, né? Mas esse lugar de polarização não foi a gente que inventou. Quem inventou foi os colonizadores quando chegaram aqui no Brasil. Sempre foram eles e nós. E aí, quando a gente encontra o nosso grupo, aí é um problema. Aí se você se colocar como de esquerda, se colocar como uma pessoa que entende da disputa de classe, uma pessoa que é negra, aí você fala assim, olha, esse é meu grupo, aí é um problema, porque quem criou isso foi eles. Eu acho que a gente precisa refletir sobre um novo pacto de humanidade. Eu acho que tem sim algumas coisas que a gente precisa refletir de como que a gente vive numa sociedade que pode ser mais justa, igualitária, mas a gente precisa entender que a divisão e a polarização não foi a gente que inventou. É uma coisa da burguesia, da elite, chegou com as caravelas aqui no nosso país. Então, é sempre alguém querendo dizer que foi... Por que não dá um mérito para a gente quando a gente inova, quando a gente empreende? Aí é gambiarra. Agora, quando os BO, o mérito é nosso, sempre. Então, acho que isso é uma coisa muito
que a gente precisa refletir muito, né? E a minha existência, existir, escrever e poder falar, é ter partido. Pessoas que vêm de onde eu venho, histórias que são similares à minha, existir é ter partido. E aí, falar de jovem para jovem, eu acho, no território que eu ocupo, nos lugares que eu vou, então, tipo, a maioria dos dias eu estou lá em Parelheiros, dentro das escolas, no Jardim Ângela, falando de coisas que eu também vivo. Eu pego o busão, estou 2 horas dentro do ônibus, encontro eles. Também luto muito para chegar no fim do mês, pagar o boleto e ajudar dentro da minha casa. Mas, mesmo assim, eu tenho muito cuidado quando estou em lugares como esse, os lugares que eu consegui alcançar, que outras pessoas abriram, né? Uma coisa que as pessoas chamam de ascensão, que eu nem sei se é muita ascensão. Tem uma autora chamada Joyce Bert, ela escreveu do Feminismo Plurais, que a Djamila Ribeiro organiza. E ela fala que empoderamento, para a pessoa, que só acontece quando é coletivo, sabe? Se empoderar, romper os paradigmas, só acontece quando a gente faz isso coletivamente. Se é uma pessoa de Parelheiros, que conseguiu ascender socialmente, isso não é empoderamento. Isso é uma outra coisa, porque a lógica capitalista continua a mesma. Então, eu tenho uma total consciência que eu ainda sou exceção, não sou regra. A regra ainda é meninos e mulheres que têm histórias parecidas com a minha, de onde territórios parecidos com o meu, ainda morrem, ainda não têm acesso à literatura. E a gente está tentando mudar isso. Um trabalho árduo, a gente vem fazendo, mas eu ainda sou exceção, ainda não é regra. Então, eu acho que falar com as juventudes, que é no plural, que isso é muito importante dizer, porque tem a juventude do Jardim Ângela, de Parelheiros, do Campo Limpo, e tem a juventude da Vila Madalena. E aí são histórias e narrativas totalmente diferentes. Então, é importante situar, sabe? Então, quando eu falo... Eu acho que é muito importante falar dessas histórias que acontecem no Campo Limpo, no Jardim Ângela, Parelheiros, para os jovens da Vila Madalena, porque eles também são responsáveis pela sociedade, pelo mundo que vivem. Porque é muito legal ir no sarau da Cooperifa, ir na biblioteca comunitária Caminhos da Leitura, mas na hora de se responsabilizar, quando o jovem negro morre, quem se mobiliza é só a gente? Eles também têm que se responsabilizar por esse lugar. Então, quando a gente fala de produção literária, de promoção à literatura e à escrita, é isso que você trouxe, né? Os nossos corpos são palavras. Quando a gente circula no centro da cidade, quando a gente circula dentro das universidades públicas e privadas, tendo esses marcadores sociais, é escrever uma nova história sobre como existir nesse mundo. Então, falar nesses espaços é a oportunidade de romper esses paradigmas, de romper essas histórias únicas. E quando eu falo para os jovens, lá da onde a gente atua, a gente não quer que todos eles sejam autores, escritores e saiam por aí levantando a bandeira de defesa da literatura, mas que eles possam ter a possibilidade de escrever histórias que eles querem, para além dessa que está posta. Então, falar de biblioteca comunitária, de literatura e de outras discussões que permeiam esse espaço é falar sobre possibilidades de existir. Então, é disso que a gente fala para as juventudes. De novo, a palavra crise, né? Acho que boa parte do que percebi de coisas que o Bruninho solta aqui na fala dele, relembra que a gente está num momento em que você não sabe para que lado vai. Você tem medo, você quer ir até para um lado onde tem mais companhia. E você corre o risco de ir, com perdão da palavra, para a merda, né? Porque há um grupo grande indo para um lado que te assusta. Então, de alguma forma, quando a gente pensa na relação com o outro, eu também sou professor de duas linguagens. Uma que a minha primeira atividade foi professor de inglês, e a segunda, que se tornou agora a primeira, é professor de língua portuguesa, mais especificamente de literatura. E aí, você pega, por exemplo, uma sala de ensino fundamental 2, né, que vai do 5º ano até o 8º, e
E você compete com forças muito maiores do que a da palavra institucional. A palavra institucional é aquela do livro, é aquela normatizada, fechadinha, que eu peço para abrir o livro. Abra o livro na página 14, é uma hora sacra, né? É uma hora que, né, corre o risco da crucificação, de ser, né, de ter alguma inquisição. Então eles abrem. Mas, é a hora mais pesada. Então, quando o Beto propõe a pergunta, a primeira coisa que me vem à cabeça é de que a gente tem um tempo em que as falas sofrem de falta de abrigo. E o que eu quero dizer com que as falas sofrem de falta de abrigo? É porque há um processo na fala que é quem fala, que é quem ouve, que é o que quem fala achou que disse, e o que é que quem ouve achou que ouviu. E bailando no meio disso está o sentido real em busca de ser entendido. E a gente está em desespero para que o sentido real seja tocado, alcançado. E aí, Bruninho, todas as esferas se tornam, ora, equilibradoras do sentido, ou ora polarizantes de uma ideia que não precisava daquilo. Então, nesse sentido, eu não acho, é só essa discordância que eu vou ter de você, mas eu prometo que depois eu vou devolver uma coisa bem legal. Quer dizer, todos nós somos polarizadores. E cabe a nós a chance do movimento particular da despolarização de uma ideia. Porque estes jovens que estão vindo agora, e os que também são jovens há mais tempo, que já estão com 60, 70, 80 anos, que têm uma juventude mais longa do que a minha, eles vêm de marcas. E essas marcas são definidas por palavras que constroem a ideia, que formam como eles interpretam o mundo. Se eu falar para uma pessoa, velho, a coisa está preta, eu não sei como essa palavra preta está cimentado, organizado na ideia dela. Eu não sei que tipo de violências ela sofreu, e quando eu falo que não sei, eu sei. Eu sei. Posso ser que eu não tenha sofrido as mesmas, mas elas estão estampadas. Tem balas perdidas que não são feitas de algum tipo de ferro e com pólvora dentro. São balas feitas de ideias que atravessam a gente e modificam o nosso comportamento. Eu nem precisaria falar da psicologia de Skinner para falar o quanto a gente é condicionado ao longo da vida por palavras como burro, por palavras como idiota, por palavras como imbecil, com palavras como país de terceiro mundo. Sabe, o que é que terceiriza um mundo? O que é que coloca um mundo em primeiro lugar? Porque quando um menino na América do Norte, país de primeiro mundo, entra e mata 36 colegas com uma arma de fogo, eu penso, caramba, tem o Bruninho aqui se apropriando de uma arma de ideias e afetando exatamente os preconceitos. Então, caramba, o que é país de primeiro mundo? Então, a gente está rodeado de palavras que foram polarizadas. Então, nesse sentido, quando eu entro na sala, eu faço um exercício de devolver, de tentar devolver sentidos. Esse aqui é um poema que nasceu exatamente de uma dessas aulas. Porque a gente é proibido de usar celular em momentos como esse. Imagina, você está aqui agora, toca o seu celular. De repente, é para avisar que você ganhou 1 milhão da telecena que você... Mas não, putz, a gente vai te olhar com uma cara feia pra caramba, né? Aí você fica branco. Eu sei, essa experiência, toque, você... Aí você olha, tenta encontrar abrigo nas pessoas. Até aquela jornalista da Globo, numa reportagem lá no Globo News, tocou o celular dela e, sabe, meu Deus, eu falei, ele não vai te ajudar, é você, pega o botãozinho, mas o desespero da pessoa, ela buscou esferas sagradas para tentar livrar ela do peso daquele momento. Meu Deus, oh meu Deus, sabe, não é mesmo? Opa! Né? Aí eu fiz esse poema aqui, que foi para os alunos que carregavam elementos ligados para a sala. Olha lá. O título do poema é Funcionei. Desliguei a luz, desliguei o rádio, desliguei a fúria, desliguei o ódio, desliguei o óbvio, desliguei a resistência, desliguei a tirania, desliguei a impertinência, desliguei o tesão, desliguei o sucesso, desliguei o verso, desliguei o inverso, desliguei a explosão, desliguei o veneno, desliguei o verão, desliguei o inverno, desliguei os passos.
desliguei o caminho. Desliguei o sonho, também desliguei o ninho. Desliguei a cultura, desliguei a informação, desliguei o complicado, desliguei a confusão. Desliguei o amanhã, desliguei o passado. Desliguei o hoje, só deixei o agora ligado. Aí comecei a funcionar. A gente vem para qualquer proposta de diálogo amparado de uma ferramenta de intersecção do direito do outro dizer, que impede que, ao final de uma conversa longa, eu saiba o que o outro disse. E, imediatamente, quando a gente segue se posicionando, já está o filtro aqui dizendo, não tem. Então, o exercício da palavra nas oficinas que eu tento fazer, nos saraus há um sarau que acontece aqui na Penha já há 2 anos, e há um programa que a gente faz lá em Santo André, perto da estação Utinga, chamado de Papo Reto. Está indo para a 4ª edição. A 4ª edição agora é sobre consciência negra. Mas todas essas discussões fundamentadas na possibilidade da desconstrução da palavra. E enquanto eu não puder trabalhar... ó, gente, é curioso pensar que a gente acha que as sedimentações, os fechamentos só vão acontecer na velhice, não. Tem uma turminha vindo agora, já trancada dentro de ideias, trancada dentro de repertórios culturais que não permitem o outro. Inclusive, o meu 3º livro, Nós, porque o Desdobramentos, é importante que eu diga, é das marcas que as ideias fazem na gente. E não sei se vocês sabem, mas no origami, você não pode fazer uma dobra num lugar que já foi dobrado. Então, errei. Não, é só vem cá. Não. Fez uma dobra, acabou. Aquele papelzinho tem que ser amassado. É uma tristeza, porque aquele papel você tem que levar em consideração. De repente, é um papel que tinha sonhos. Né? Ele tinha planos para a vida. E eu pego ele, e porque ele tem uma marca que não está no projeto, eu jogo fora. É claro que eu estou fazendo uma metáfora, mas nós somos tratados assim. Uma pessoa é tratada pela linguagem dela, pelo discurso dela. E a periferia é tratada assim. Se você não coloca o R no final da frase, se você fala, e aí o bagulho é esse mesmo. Se você disse o bagulho é esse mesmo, acabou. Com certeza é traficante. Ou seja, o discurso está minimizando a possibilidade da ideia. E enquanto eu não permitir que a palavra seja maior do que a ideia, mesmo porque a palavra é o único caminho para traduzir a ideia, que está lá atrás, guardada dentro das minhas experienciações, eu não tenho como comunicar, e eu volto para a idade da pedra, quando o homem ele só soltava grunhos. Não, eu preciso da palavra para traduzir uma coisa cuja dimensão é muito maior, eu preciso de um começo. A poesia é esse caminho, a literatura romancista é esse caminho, porque quando eu pego, por exemplo, a ideia aqui, que está na minha cabeça, ela é cíclica, ela é alternada e ela é circular. Isso é muito confuso. Pensa agora mesmo no que você está pensando. Né? Inclusive, quando você pensa no que você está pensando, você vai descobrir que está pensando em outra coisa. Isso vai te levando para um buraco e daqui a pouco você não está mais prestando atenção em mim. Mas quando eu passo para ler, na escrita as palavras não são cíclicas, não são circulares e não são alternadas. Elas são lineares. É uma palavra depois da outra. Isso me leva para um processo de pensamento que me descansa. É mais ou menos quando eu chego para os meus alunos e pegar uma sala com 40 alunos na prefeitura ou no estado, é punk. Porque eles vêm com as suas histórias também. Um pequeno caos aqui dentro, que às vezes é trazido da família. E como é que se acalma? Eu tenho 2 formas de acalmar. Ô Marquinhos, por favor, meu, putz grilo, quero dar aula. São maneiras. Eu posso dar um tapa na mesa, eu posso chutar, eu posso gritar. Eu posso falar um palavrão bem grosso, bem bonito, pesado, eu posso. Mas eu posso também diminuir a voz e soltar palavras calibradas. Oi, gente. Tá difícil hoje, né? Que vontade da gente não estar aqui, né? No entanto, é aqui que estamos. E aqui, e aí, não sei lá o que eles estão entendendo, mas o professor endoideceu, ele está tendo uma síncope agora, e eu acho que dali ele cai. Então vamos acompanhar. Mas nessa que eles estão acompanhando, eu estou conseguindo dizer. Sabe quem fez isso? Olavo Bilac,
Em 1812, 13, se não me engano, ele foi vender uma casa no Rio de Janeiro. E uma pessoa, ele não foi vender a casa, uma pessoa queria vender sua casa na beira de um arribal. E como Olavo Bilac falava tão belamente das coisas, a pessoa foi a ele e disse: eu queria que o senhor escrevesse para colocar no jornal Gazeta do Rio uma informação sobre minha casa e falasse um pouco dela, porque eu preciso muito vendê-la, quero sair daqui, ir para outro estado. E a pessoa então, e o Olavo pega, parnasiano, barroquinho, né? Dentro da palavra cabe outra palavra, e dentro da outra palavra cabe outra, e eu ainda tiro e viro ela do avesso, deixo ela nua na frente das outras, ela pula, gosta. Olavo foi escrevendo. Anos depois, Olavo procura a mesma região e encontra a pessoa para quem ele escreveu o texto para ser publicado na Gazeta do Rio. E aí ele pergunta, então, e aí? A casa que querias vender, vendeste? E a pessoa disse: e como poderia depois de descobrir tudo que tinha nela? Percebe? Tem gente precisando descobrir. A gente tem usado as palavras, aí eu vou dar uma, para fechar aqui, só falta 40 minutos. A gente, durante a vida toda, eu vou falar uma palavra aqui, tá? Pindamonhangaba. Quem disse essa palavra ontem? Pindamonhangaba. Quem disse a palavra Pindamonhangaba ontem? Dá um sinal com a mão. Ninguém. A semana passada, quem disse Pindamonhangaba? Você disse Pindamonhangaba, temos uma pessoa, duas. Tá, então vou pegar uma outra. Estetoscópio. Quem disse a palavra estetoscópio há um mês atrás? Você vê. Há 2 meses atrás. Você já disse, às vezes, para alguém, para uma garota bem bonita: minha linda, você é o meu estetoscópio? Você disse? Nunca. Você percebe? Você prefere dizer uma outra coisa, mas essa palavra está dentro das palavras que você conhece. Com os meus alunos, eu lido, trabalhar uma coisa que eles amam muito. Eles se surpreendem ao descobrir que as palavras têm origem. E que, com certeza, eles são forçados a aprender palavras, sobretudo as 85 declinações dos nossos verbos, por exemplo, da língua portuguesa, para nunca usar. Eles nunca falaram esta vez. No entanto, eles podem repetir de ano se eles errarem muitas vezes nas provas. Eu falo: você percebe que durante a sua vida você vai precisar dos... Quantas são as palavras que estão no Roweighs? 194 mil verbetes. Quantas que você usa durante toda a vida, caso viva 75 anos? 300. E estetoscópio não está entre elas. Você vai usar oi, tudo bem, bom dia, iaê, mesmo que iaê dá para fazer muita coisa com iaê e com tipo também. Então você percebe? E a gente é massacrado pela linguagem, a nossa identidade é massacrada pela linguagem e a nossa percepção. O jovem, quando tem contato com o que ele pode fazer com a palavra, ele descobre, inclusive, que ele escreve hoje mais do que qualquer outro jovem escreveu em todo o tempo. Pelo Facebook, no WhatsApp. Ele escreve muito. E lê muito também. Já pensou quanto de texto do Face, do WhatsApp? Não é texto formal, mas quanto que a gente lê? E o quanto agora uma pessoa para escrever no WhatsApp toma cuidado, às vezes com uma vírgula, porque com certeza ela pode dizer uma besteira, e ela então, agora ela aprende a colocar. Então, isso é um processo de linguagem. Então, fechando aqui, nos desdobramentos, é uma poesia que tenta desfazer as marcas que foram feitas, restabelecendo palavras que ressignifiquem o indivíduo. E no nós, que é um tempo em que eu estou mais solitário do que agora, e as palavras são uma busca de abrigo. Já prestou atenção no desespero que a gente tem por falar, e no quão pouco a gente consegue ser ouvido? E aqui é escapar do eu e ir para o nós. Então, o jovem usa a linguagem como abrigo. É o que não acontece por vezes na casa dele, o pai o desabriga de ouvi-lo e também de falar com ele, por vezes nos espaços de educação. E aí ele vai aprendendo a não falar de tal forma que ele parece um ogro quando ele chega na possibilidade de construir sua identidade verbal. Então, os meus processos de escrita nas oficinas, por exemplo, é esse.
que a escrita está ligada à minha identidade. Não precisa falar de Wittgenstein, que dizia que as medidas do meu conhecimento estão fracionadas pelas medidas da minha linguagem. Vamos abrir então a conversa, porque afinal de contas eu acho que a gente já ficou aqui nesse lugar, mas a gente vai abrir também aí para quem tem alguma pergunta e queira propor aqui para essa roda, para essa conversa. E só algo que eu acho bem bacana, Sandro, que você trouxe, que é quando a gente fala da questão da palavra e os muitos significados, a polissemia que pode carregar qualquer metáfora, né, talvez a gente também hoje tenha um momento que, se ela não é usada para o abrigo, ou se ela está escondida em algum lugar, ela pode criar uma afetação em que os lugares em que eu pertencia, eu passo a não pertencer mais. Né? Então, hoje, a gente tem uma situação que conversar com as pessoas, dizer nossos posicionamentos, também podem nos afastar de todas elas, como se a gente também fosse só visto por esse recorte, por esse lugar. E isso é uma tristeza, né? Recentemente eu estava no metrô e uma senhora começou a questionar, levantar, dizendo assim que as pessoas não respeitavam ela, e aí ela começou com o guarda-chuva a tacar o guarda-chuva em todo mundo. E aí ela sai do metrô, e aí a primeira coisa que todo mundo diz foi assim, que velha louca. E aí eu fico pensando, se não é essa palavra que foi solta no metrô, o quanto que ela também estava trazendo toda uma necessidade que não foi escutada, que também não foi observada, mas ela virou a velha louca do metrô. Então, também a gente consegue taxar pelas palavras coisas que a gente talvez poderia ter um olhar mais generoso e mais terno, né? Então, acho que isso é uma preocupação. A gente tem, sim, uma arma muito grande quando a gente está em qualquer espaço falando ou colocando a palavra literária em movimento. Mas também a gente sabe que, em alguma medida, a gente vai criar desafetos e vai criar situações, porque nós temos histórias diferentes, pontos de vista diferentes, mas aí cai no lugar do quanto que a gente não aceita e não acolhe a diversidade. Afinal de contas, se a gente não puder aprender pela diversidade, aprenderemos como, nesse país que tudo vai beirar os lugares da diversidade. Então, é uma dificuldade. Mas vamos abrir aqui, quem é que tem alguma pergunta, queira propor tanto para o Sandro, para o Bruno. Então... Gente, a gente já está um pouquinho apertado de tempo, então vou pedir assim, para serem perguntas objetivas. E aí a gente faz uma rodada e eles respondem, só para não atrasar muito, que o pessoal da mesa seguinte já está aí também, tá? Boa tarde, gente. Pode se perguntar para os dois? Qual é a dificuldade de vocês abordar todos os temas propostos no debate? A questão de não fazer que as pessoas entendam que é um politicamente correto, e sim uma forma de a gente acreditar como o mundo não é esse maniqueísmo que a gente vê hoje em dia. Mais alguém tem alguma pergunta? Pessoal aí fora também, que quiser perguntar, só vir aqui na porta. Não? Desculpe, como se chama? Sandro, eu cheguei um pouco depois, eu me senti muito bem ouvindo você falando, porque, tipo, eu encontrei abrigo no que você estava falando, porque eu estava me sentindo muito assim faz muito tempo, e eu queria, tipo, pedir alguma indicação para pesquisar mais sobre isso, para ler mais sobre isso, só nesse sentido, só. Boa tarde também, né? Para o Sandro, uma pergunta que me veio agora é qual o papel do sonho na sua escrita? E para o Bruninho, né? Vendo você falar já com toda essa desenvoltura, né, e conhecimento, me veio uma pergunta assim, teve algum livro que te deu um clarão? E você falou, puxa, esse livro aqui, essas palavras têm alguma coisa a mais do que um hermético Machado de Assis em algum momento da vida. Mais algum comentário, perguntas?
Não? Não, porque você vem mais uma pergunta, eu já tinha esquecido o meu nome. Né? Mas, então, nossa, 3 momentos muito interessantes de serem olhados. E me parece que todos os 3 me lembram um instante do livro Addis Arábia, do Paul Nizam, que foi um pupilo do Sartre. E em um determinado momento desse livro, de um autor que só escreveu 2 livros e morreu muito, muito jovem, 35 anos, ele morreu na Segunda Guerra. Mas é assim muito forte o Addis Arábia, porque ele fala assim: então, quando eu tinha 20 anos, eu lhes mostrei minha ansiedade, lhes revelei meu medo, lhes demonstrei minhas incapacidades, lhes clarifiquei o quanto eu não podia. E eles me indicaram um remédio e acharam que haviam resolvido o problema. Eu acho que, basicamente, a gente cai num lugar de que não... A gente, assim como eu chego e encontro 150 tipos de pizza num cardápio de uma pizzaria, sendo que eu só preciso de 4, ou talvez de uma só, ficou muito fácil resolver rápido as coisas. Né? Então, acho que uma das questões de lidar com respondendo a sua pergunta, de você lidar com os lugares polarizados, é você colocar em risco uma existência mais confortável. Porque para ficar confortável, nem aqui eu estaria. Escolheria a não exposição de qualquer forma. Né? Mas me parece que a não exposição parece uma impossibilidade desse tempo. Alguns escolhem a exposição completa. A prova disso estão aí os Big Brothers da vida, estão os reality shows, mostrando que a gente se quer muito ser visto. Mas a gente não está preparado para o que fazer com o filtro que nos filtrarão. Então, nesse sentido, eu acho que o meu caminho é trilhar, acho que é o caminho mais árduo da vida, que é burilar aquilo que você pensa. E eu não sei quanto tempo eu vou levar para conseguir atingir 1% da compreensão das coisas que quero compreender. Sabe aquela métrica do Sócrates? Que quanto mais aumenta a ilha do meu conhecimento, aumenta também a ilha do meu desconhecido. Então, nesse sentido, eu tento aumentar essa ilha do conhecimento para que as minhas polarizações sejam as menores. E para que eu também consiga alcançar o terreno de alguém polarizado e consiga, com ela, perceber que há outros lugares que a gente pode olhar. Uma poesia pode fazer isso, uma leitura, o apontamento de uma leitura. E aí eu respondo, por exemplo, a sua pergunta. Eu acho que há autorias hoje que nos carregam para a percepção de que mundo é esse que a gente está. A gente tem invenções que revolucionaram, em 50 anos, 35 séculos. 35 séculos não tiveram a evolução de descobertas e invenções que tiveram os nossos últimos 50 anos. No entanto, a gente nunca teve, né, na maior população terrestre, a maior taxa de solidão residindo entre as pessoas. Com 7 bilhões de habitantes, eu consigo passar o dia só. E só não por escolha, mas só de solitário, só de deixado de lado, de esquecido. E eu posso ser esquecido porque fiquei em silêncio, mas eu também posso ser esquecido porque falei. Eu posso ser esquecido porque opinei, mas posso ser esquecido porque deixei de opinar. E aí a gente cai em meandros de descobrir que eu me autovalorizei pelo tanto de curtidas que eu recebo no meu Facebook. E eu coloco um texto, eu recebi 5, eu caio em depressão. Caramba, ninguém gosta de mim. Eu sabia que eu era insuportável, mas nem tanto. Eu vou colocar uma outra foto agora, eu vou colocar uma foto de eu tirando o dedo, porque daí eu vejo que acidente, com certeza, sobe o pico de... Você percebe que degeneração é essa da perspectiva interna? Então, acho que uma leitura que eu te aconselharia a fazer é Amor Líquido, do Zygmunt Bauman. É uma leitura, assim, importante, para você perceber que o Zygmunt Bauman é o construtor de uma literatura, de uma ideia da sociedade líquida, e ele vai falar que na sociedade líquida, as coisas não só se liquifizeram, nós também liquidamos o outro. Sabe como é que eu acabo a amizade na vida real? Velho, eu não gosto mais de você. Eu não te suporto mais. Você não significa mais nada para mim. Eu quero agora
deixar de me relacionar com você. Até parece. Eu chego nele e falo, e aí, tudo bem? Mas no Facebook, eu pego o botão direito, clico, desfazer amizade. Eu olho para o lado. Você tem certeza disso? É claro. Acabou. Ou que as crianças com facilidade fariam. Corta aqui. Corta. Você percebe? Então, leia. E aí, resistir com o seu sonho às perspectivas neutralizadoras da vida, o próprio Paul Nizam fala no Addis Arábia que viver são mutilações. Viver são mutilações. É só você lembrar de quando você se lembra de criança, até agora, quantos nãos você ouviu a respeito de coisas que mereciam sim? Quantos sim você recebeu em coisas que mereciam não? Isso vai te rompendo, vai te apagando. Você sabe que uma palavra que eu tenho muito medo é a palavra decrépito. No judaísmo, e eu sou teólogo, e aí a gente estuda muito os judeus que voltaram do exílio. E tem uma palavra que em grego é tirzetut, que seria o que traduzir seria decrépito. Voltaram jovens, voltaram idosos, voltaram mulheres, animais, mas voltaram decrépitos também. De todos os que voltaram, os decrépitos me assustam. Alguém já ouviu a palavra crepitar? Tem a ver com o quê? Com fogo. O que é o decrépito? Aquele que deixou de queimar. Com respeito à sua... Como é que eu faço? Eu luto para não ficar com uma chama, como se fosse uma chama simbólica. Rindo. Eu tento reacender isso, e reacender isso no contato com o outro. Só isso. Enquanto o outro não reativar em mim, nada mais serve, porque a nossa existência é mimética. Eu preciso da presença e do abraço, eu preciso da sinestesia, do toque e da voz. Eu preciso do outro dizendo não, do outro dizendo sim, da crítica que separa as coisas com cuidado, para não fazer que nem Clarice Lispector diz, eu estou muito cuidado com os defeitos que eu tiro de mim, porque de repente eu tiro aquele que está segurando o prédio. Então, não sei se eu respondi. Eu nem lembro mais as perguntas depois dessa aula toda. Mas você fez algum? Qual era essa pergunta? Nem sei. Na verdade, foi ele que fez a pergunta nem para várias você. pessoas eu estou lembrando mais. Era... Alguma indicação, uma... Nossa, bem... Então, desde muito... Eu lia muito... Comecei a ler muito cedo, porque meu pai trabalhava de limpeza no metrô, e aí ele trazia, sabe, aqueles jornais que ele distribuía no metrô. Então, tipo, eu lia muita notícia. Mas, de fato, o primeiro livro que eu li inteiro, assim, foi uma biografia. E é muito louco essa história, porque, mano, o universo é louco. O primeiro livro que eu li inteiro foi a biografia da Malala. E... que eu li todo, né? E aí, tipo, depois que eu li aquele livro, eu lembro que eu fiquei muito tempo pensando sobre ela, pensando sobre o Paquistão. Acho que foi a minha primeira percepção que o mundo era muito grande, assim, para além do meu bairro, sabe? E aí eu fiquei imaginando, nossa, uma guria... Eu fui até pesquisar sobre o que era o Talibã e tal, falando, uma guria queria estudar, enfrentou um grupo terrorista, levou um tiro na cabeça, não mora mais na casa dela... Outras de coisa que ela fez pelo que ela acreditava. Aí eu comecei a me questionar o que eu estava fazendo pelo que eu acreditava. E aí eu lembro que aquela história mexeu muito comigo, e aí eu lembro que em todos os rolês que eu ia, na casa dos meus amigos, eu levava o livro e emprestava. Olha, você tem que ler. E quando a gente se encontrava, eu perguntava se tinha lido. Os que não tinham lido, eu brigava, enfim. Mas foi fundamental ler aquela biografia inteira. E aí, recentemente, esse ano, né, a Malala teve no Brasil, e um encontro promovido e tal, e aí eu tive o privilégio de estar lá nesse encontro, e eu lembro que eu chorei o encontro inteiro, assim, saca? Tipo, porque, tipo, mesmo lendo a biografia da Malala e fazer as coisas que eu estava fazendo, ainda tinha alguma coisa dentro de mim que ainda falava que eu tinha um lugar, que eu nunca poderia encontrá-la, ou trocar ideia com ela, enfim. E encontrar a Malala, e ouvir ela falando, me reacendeu, acho que reacendeu e colocou mais lenha nessa chama, sabe, do sonho. E eu lembro que no fim
daquela conversa, ela falou uma coisa que eu acho que eu estou tentando viver muito, né? Que alguém da plateia perguntou para ela se ela se tinha raiva dos terroristas, se ela queria se vingar, e ela falou que a maior vingança dela seria educar todas as meninas, inclusive as filhas daqueles que atiraram nela. E eu levei aquilo para a vida, né? Eu acho que a minha maior vingança contra tudo isso que está acontecendo no nosso país, essas coisas todas, é colocar um livro de qualidade na mão de todas as crianças e meninas e meninos e LGBTs da quebrada. Então, ler Malala naquele momento foi essa possibilidade de encontrar essas metáforas, de trilhar outros caminhos, enfim. Então, eu acho que essas leituras, né, vai levando a gente para outros caminhos e outras possibilidades, né? Mas eu acho que antes de ler um livro, eu acho que eu estava me lendo, sabe? Li o meu bairro, li minha casa, e eu ouvi muito não na vida, né? E eu estava acreditando que não era uma palavra que fazia parte de mim. E eu me lembro o poder que foi ouvir o primeiro sim. Nossa, eu me agarrei, aquele sim quase virou, eu quase podia tocar, sabe? Virou quase um objeto. Então, ouvir o primeiro sim, para mim, foi fundamental. Entender que aquele sim estava carregado de identidade, de possibilidade, de existência. Então, foi uma das primeiras leituras também que eu fiz de mundo. Então, acho que é isso. Espero ter te respondido. Bom, enfim... Eu acho que eu já comecei dizendo que a gente estava falando de um sábado frio, mas que esse seria um espaço quente. Afinal de contas, amanhã a gente tem um processo muito sério no nosso país e que a gente precisa pensar sobre, não só porque a gente quer, de fato, que os livros cheguem na mão de todo mundo, muito mais do que arma, né? A gente quer olhar não pela ótica da violência e não pela ótica do ódio. Mas a gente sabe muito bem que se a gente não fizer entre os que lutam com a gente, sabemos também que sair nas ruas e encontrar as pessoas que carregam ou que proliferam o ódio é o tempo todo, né? Todo momento são discursos vazios de pessoas que talvez não encontraram abrigo, não tiveram palavras quentes, não tiveram acolhimento e nem conforto. E aí sair de casa sem sair amado, a gente sabe que também é um problema. Afinal de contas, para virar a moeda e pagar com ódio é muito rápido. E olhar por essa ótica de que eu não vou me vingar matando quem me torturou, quem me atirou, mas eu vou fazer diferente, causando uma revolução muito mais não para um, mas para todos. Então, meninos, foi uma aula hoje estar aqui com vocês. Eu agradeço, acho que agradeço a presença de todos também, agradeço Tapera Taperá. Michele, nosso coração é seu, porque a gente organizou esse espaço, a gente deu um nome até para essa mesa, que tá na palavra, tá na escrita, vem da nossa biblioteca, a nossa fita, e o que a gente quer é que não só outras pessoas conheçam bibliotecas, mas que possam se encontrar com a palavra literária, como vocês bem trouxeram aqui. Então, amanhã, mais uma vez, ele não... Ele nunca, ele jamais.